Gente, bom dia. Eu não quero ser o chato de falar, mas hoje mas eu vou ser. E hoje é o nosso último dia de ACA. Mas é o começo do último dia, então ainda tem tempinho aí, galera. Vamos aproveitar bastante. Esse é o nosso primeiro momento de louvor e que não tem coisa melhor para fazer no começo do nosso dia do que louvar o nosso Senhor, né? Eu quero começar esse tempo contando uma pequena história, aproveitando aí o Pedrão, né? Já contou uma história, também vou contar também. Fiquei com inveja, né? Mas é a história da mulher samaritana do poço. E basicamente, assim, o que eu quero contar tá no final, mas o reino de Israel, o povo de Israel se dividiu em dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, onde a capital era Samaria, os samaritanos, e o do sul, onde ficaram os judeus, que a capital era Jerusalém. E aí, esses dois não se davam bem ali, né? Tinha umas intrigas e tal, não eram diversos fatores aí, né? Não vem ao caso agora, mas... Enfim, eles não se davam bem, não se gostavam, assim, tipo, meio, né? Só que aí Jesus, né, essa mulher samaritana estava sentada no poço, e Jesus veio ao encontro dela, e aí ela se surpreendeu, né, porque, nossa, esse judeu tá vindo falar comigo, nada a ver, eu sou samaritana, tipo. Aí a história foi se prosseguindo, tal, e aí no final, né, eu pulei toda a parte da água, desculpa, tá, mas depois se vocês quiserem ver, tá em João 4, aí vocês leem lá a história completa. Mas no final, a mulher pergunta sobre a adoração. Mas, pai, quem são os verdadeiros adoradores? A gente, os samaritanos ou os judeus? Porque eles também ficavam nessa discussão, acusando que um era falso adorador. Então, você está adorando errado. Aí o outro, não, você que está adorando errado. E aí ficava nessa discussão. E a mulher perguntou, né, para Jesus, falou, e aí, qual que é a conclusão? E aí Jesus chegou e falou, respondeu para ela, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a discussão ali era, a gente adora no monte, eles adoram lá em Jerusalém, a cidade santa, no templo, não sei o quê. Quem que tá certo? E aí Jesus fala, não, Jesus veio para quebrar isso. Não é lugar onde você está adorando que importa. Não é a raça que adora que importa. O que importa é que você adora em espírito e em verdade. É só isso. De acordo com Deus, né? Junto com Deus. Ou seja, o que eu quero trazer aqui é que, nesse momento, cada um está na sua casa, né? Diversas partes do Brasil e fora do Brasil, mas não importa onde a gente esteja, né? Estamos juntos aqui adorando a um Deus, ao nosso Senhor, e a gente pode adorar Ele de verdade, né? Não importa onde a gente esteja. Não é porque a gente não está na igreja, não é porque a gente não está num lugar do acampamento de verdade, todo mundo junto ali lado a lado, que aí sim a gente vai conseguir adorar. Não. Aí da sua casa, você pode adorar ao Senhor Jesus de forma verdadeira. E é isso que eu quero convidar você a fazer nessa manhã. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer, o meu louvor. Eu nasci pra te adorar. És meu prazer e meu louvor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse privilégio que temos de poder adorar o Senhor, de poder cantar e erguer nossas vozes para louvar o Teu santo nome, Pai. Muito, muito obrigado. Eu creio, Senhor, que mesmo separados fisicamente, o Senhor está presente, sim. O Senhor se faz presente aqui, o Senhor se faz presente na casa de cada um que está vendo essa live, que está dentro dessa chamada. Então, eu peço que o Senhor possa estar fazendo clara, fazendo forte a Tua presença, que a gente possa sentir o Teu amor. E muito obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado. Que o Espírito Santo possa estar vindo ao nosso encontro e que o Senhor caminhe entre nós. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém. E esse Deus maravilhoso, Deus tão grande, tão incrível, nos ama. E Ele realizou a maior prova de amor já vista em toda a história da humanidade. Foi entregar o seu próprio filho unigênito e morrer na cruz, derramar o seu sangue, seu sacrifício ultimate, e nos limpar do pecado, nos livrar da morte e nos trazer a vida eterna. E eu gostaria de ler uma passagem que conta um pouco sobre esse amor. Fica em Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que
nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilhoso! Até, sei lá, nossa, é demais, assim. É um amor que, nossa, atropela, sabe? Fica até meio... É demais. E eu te convido agora a cantar sobre esse amor, sobre esse sacrifício e poder exaltar o nosso Deus. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. Ele nos ensinou que tudo passará, o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou na cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor.
depois de cantar sobre esse amor, cantar sobre esse Deus, não me resta outro sentimento além da vontade e do anseio de poder exaltar Ele. E é isso que eu quero convidar vocês a cantar nessa próxima música. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Shuo meta taeo takarakani Shu Yesu Shuo meta taeo tokoshieni Shu Yesu no nao Shu Itsumademo kawarazu Zenchi yo Yorokobi de mitasu Shuo metataeo takarakani no ai itsumademo kawarazu zenchi yo yorokobi de mitasu shuo metataeo takarakani. Ele exaltado, exaltado. Aí agora só. Essa última música, nesse arco a gente vem falando muito sobre resistência, sobre time, sobre resiliência. E essa última música, ela fala sobre força, sobre coragem, sobre perseverança, sobre continuar indo à frente, mesmo perante as dificuldades. E o legal dessa música é que ela é toda em plural. É nós, né? Porque nós somos um corpo, nós somos um. Em Cristo Jesus, nós somos um. É uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Estamos juntos por um só chamado. Então, essa última música, eu sei que tá todo mundo longe aí, né? Mas para você não se sentir sozinho, nós somos uma família, nós somos um só. Você não tá sozinho nessa. Você não tem que resistir sozinho. Você não precisa lutar toda essa luta sozinho. A gente tá aqui como um exército, como um time, como uma família. Amigos, irmãos, todos juntos, em Cristo Jesus. Nós queremos ouvir tua voz.
luz, na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Enquanto a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo de louvor. Creio que o Senhor recebeu esse louvor como um aroma agradável a Ti. Muito obrigado por esse tempo que a gente pôde ter. Peço que o Senhor possa continuar a abençoar esse ACA, a cada um que está participando, tanto a equipe quanto a campante. E o que o Senhor possa estar aguardando a vida agora do pastor Lealdo, que vai estar trazendo a mensagem. E que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor. É isso que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Lealdo, é com o Senhor. Você. Meus queridos, é sempre com o Senhor sempre está abençoando, então graças a Deus por todas as coisas. Um bom dia para todos vocês, uma boa tarde, boa noite para o pessoal do Japão. Gostaria de agradecer a presença de todos aqueles milhares que estão agora conosco, né, nos assistindo, e eu gostaria de pedir para a produção liberar para mim o share aqui, por favor. Produção, libere o share, porque eu não tenho como share, porque está desabilitado, somente você. Isso, meu querido, é isso que eu gosto dessa agilidade, dessa produção, dessa equipe maravilhosa que tem feito grandes prodígios nesse ACA. Então, meus queridos, vamos aí para a nossa meditação da parte da manhã. Aliás, o Pedro fez a meditação já. Muito obrigado, Pedro, por ser resiliente e ter aceitado esse nosso convite. Então, a primeira coisa que nós podemos ver é que você... Opa! Alô? Ok, estamos aí, estamos de volta, graças a Deus. Então, a primeira meditação na sexta-feira à noite foi sobre agentes do engano, pessoas que enganam e você talvez como um enganador, espero que não. O segundo, no sábado de manhã, foi no que eu creio e por que eu creio. Por que isso é importante? Porque você só vai lutar aquelas lutas que você acredita. Você não luta a luta que não faz parte do seu escopo de crença, ou seja, daquilo que você crê. E
ontem à noite nós falamos sobre perseverança e resiliência. E aqueles que vieram para esse ACA, ou que ficaram em casa, mas enfim, estão conectados, talvez estão pensando, ou pensaram, ou desejaram, aqueles que são um pouquinho mais ligados no esquema, que esse ACA, talvez falando sobre a nova ordem mundial, pudéssemos falar um pouco aqui sobre escatologia, sobre posições escatológicas, teológicas a esse respeito. Não sei se tem algum que chegou a esse ponto de pensar tal coisa, mas o nosso objetivo aqui não é trabalhar posições teológicas a respeito do fim dos tempos, mas sim dar para vocês aquele clique, aquele toque de que você precisa estar preparado para o que der e vier, para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, seja lá como for. Então, nós não estamos trabalhando questões teológicas aqui, não estamos trabalhando aqui o texto escatológico a respeito do Apocalipse, etc. Se você quer algo mais profundo, eu convido você a entrar e se inscrever lá no canal Leal do Pulse, que está aí. Se você entra no canal, você dá o cliquezinho lá, se inscreva, coloca o sininho, porque tem vários estudos que você talvez possa se aprofundar naquilo que você deseja. Enfim, tem vários cursos, por exemplo, Conhecendo Sua Bíblia, um estudo muito legal, um estudo que eu aconselho vocês a estarem assistindo. Também o Entendendo a Sua Bíblia, e um outro que é o Aprofundando o Conhecimento Bíblico. Tem estudos sobre Salmos, temos estudos sobre Pentateuco, estudos em Gênesis, alô dinossauros, né? Nós temos alguns vídeos sobre a nossa viagem que nós fizemos para Israel, não turística, mas para conhecer mais sobre a arqueologia, sobre os sítios arqueológicos e tudo mais, tá? Material de estudo do Antigo Testamento, enfim, várias coisas. E também, se você quiser saber um pouco sobre o projeto missionário que nós desenvolvemos lá na Rússia, tem lá 29 vídeos, puxa vida, 29 vídeos curtos até, a respeito do desenvolvimento do Ministério de Futebol lá na Rússia. Feita a propaganda, fechamos aqui e voltamos para o nosso texto. Eu só falei isso para que você saiba que nós temos outros estudos que você pode se aprofundar. Então, o objetivo aqui não é falar sobre teologia escatológica, mas para falar a respeito da vitória. E a vitória é daquele que... Quem é que é o vitorioso? Quem é que vai ser aquele que sairá de campo com os louros da vitória? Quem é que será o grande vencedor dessa partida, que é a partida da vida? O estudo de hoje é: a vitória é daquele que... 3 pontinhos. O versículo da nossa meditação nessa manhã, ou na noite aí para o pessoal do Japão, né? Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Agora, primeira coisa nós temos que saber aqui é que nós já vimos que precisamos perseverar, nós já vimos que temos que fazer a vontade de Deus. A única coisa que talvez fique em aberto é o que foi que Ele prometeu. Como é que você está brigando por uma coisa, lutando por uma coisa que você não sabe o que é? Você já parou para pensar nisso? Quando você entra numa briga, quando você entra num jogo, quando você entra numa batalha, é bom pelo menos você saber pelo que você está lutando. Não somente pelo prazer de estar brigando ou de estar jogando, mas também se tem alguma coisa pela qual você está lutando e o que você vai receber depois. Hebreus 10, 36 é o texto da nossa meditação, para que recebamos aquilo que Ele nos prometeu, ok? Muito bem, então vamos para pensar um pouquinho sobre essa questão aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu não tenho como ver vocês, eu não tenho como saber se vocês estão aí. Se vocês estão aí, espero que esteja tudo bem. Pois é. Então tá tudo bem aí, porque recebi algumas mensagens aqui, não sei, não tenho tempo para pesquisar. Mas, enfim, vou tocar o barco fazendo de conta que vocês estão assistindo. De qualquer forma, está sendo gravado. Dá para ver aí? Tá tudo tranquilo? Tá. Assim. Tá, beleza. Não, porque ontem falaram que estava um pouco abafado o som, então eu não estava preocupado agora com isso.
Qual a maior expectativa da vida de alguém? Qual é a maior expectativa da sua vida? O que você mais espera? Aquilo que você mais anseia, aquilo com qual você sonha, né? Tem pessoas que sonham em casar. Casamento é o grande sonho da sua vida. Vive pensando nisso. Projeta a sua vida para ter uma casa, para ter um marido, ter filhos. Outros já projetam, né, poder viajar, passam o ano inteiro trabalhando para poder viajar. Eu conheço uma pessoa que trabalha o ano inteiro para no fim do ano, ou, né, em alguma época aí, viajar. O problema é que esse ano frustrou tudo, teve que assistir tudo pelo vídeos no YouTube, né? Então, o que mais? Quais são a grande expectativa da sua vida, aquilo que te move, né? Pensando naquilo que nós já estamos falando nesses últimos dias, em quantas promessas que fizemos a nós mesmos nós já acreditamos? Você já se fez promessa que você acreditou naquilo? Do tipo assim, esse ano eu vou cuidar do meu peso. Aliás, eu fiz uma promessa no começo do ano que eu iria emagrecer 10 quilos e agora, para atingir a minha meta, só falta mais 15 quilos. Então, se você fez promessas para você e você acreditou naquilo, quantas decepções você já teve com você mesmo de promessas que não foram cumpridas por você mesmo? Você se fez uma promessa e você não cumpriu isso. Agora, existem promessas que outros fazem para você e não cumprem? Bom, eu conheço um caso aqui, né, bem específico, de uma pessoa, certa vez, prometeu para esse certo alguém que um dia levaria ela para comer uma pizza numa pizzaria. E até hoje, essa pessoa, que eu não vou citar nomes, está esperando essa pizza aparecer e até hoje não aconteceu. E vive reclamando, falando no Natal da pizza. Ou seja, uma promessa que não foi cumprida. É uma expectativa que foi gerada e é uma frustração que se tem. Promessas não cumpridas geram frustrações e desapontamento. Em alguns casos, se é maior, quanto maior a promessa, maior o desapontamento e talvez até mesmo pode chegar às raias da vergonha ou da dor. Muitas das dores que as pessoas sentem na sua alma, ou praticamente toda, aí a Yumi, psicóloga, pode falar sobre isso, vem de promessas não cumpridas, de frustrações e de desapontamentos ao longo da vida. Expectativas não realizadas, frustrações e abatimento vêm justamente daí. Você já parou para perceber que a frustração é resultado de um desapontamento? O desapontamento vem de promessas não cumpridas, tá? E às vezes frustrações que você tem na sua vida não é nem que os outros prometeram, mas foram coisas que você se projetou, que você colocou na sua cabeça, você se prometeu, mas não conseguiu cumprir. Então, frustrações vêm de coisas que não são cumpridas. O que é mais importante? A velocidade do cumprimento de uma promessa ou a certeza do cumprimento dela? O que você acha que é mais importante? Ela ser respondida rapidamente ou a certeza de que aquilo que foi prometido vai ser cumprido? Essa é uma coisa interessante. E aqui entra um pouquinho da nossa sociedade, né? Nós queremos tudo no rápido, nós queremos tudo imediatamente, no segundo que aconteceu, já receber aquilo. Quantos de vocês já não compraram alguma coisa que vocês queriam muito pela internet, por exemplo, né? Principalmente agora, e já estavam na porta de casa ou do apartamento esperando aquilo chegar ansiosamente? Porque vivemos no mundo da rapidez. Agora, essa frustração, ela pode ocorrer também nas raias da nossa fé cristã. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus ele deveria ser tão rápido quanto o Amazon, como o Mercado Livre entrega para você em um dia aquilo que foi prometido, em 2 dias se você mora um pouco mais longe. Você já parou para pensar que as promessas que Deus fez não se cumprirão na mesma velocidade do Amazon ou de qualquer outro
serviço que você contrata do iFood, ou enfim, não vou fazer propaganda aqui, né? Quando nós estamos correndo, uma outra metáfora, quando nós estamos correndo a nossa vida, você se imagina como correndo numa maratona ou como uma pessoa que está nos 100 metros rasos? Você vê a sua vida de que forma? Uma maratona ou 100 metros rasos? Né? 100 metros rasos são 100 metros, porque aí é 100 metros. Né? Agora, uma maratona em torno aí de 42 quilômetros, se eu não me engano, 40 e alguma coisa. A sua vida, ela é um tiro rápido ou ela é algo que vai demorar mais tempo? Pense na sua vida dessa forma. Na verdade, a vida, ela é uma maratona e muitas das coisas que vão acontecer ao longo dessa maratona não virão rapidamente. Então, o objetivo de um corredor numa maratona não é estar em primeiro lugar desde o início. Tá? Não necessariamente a estratégia de um maratonista é já no primeiro segundo começar lá na frente. Aliás, eles estão pouco ligando quem é que está na frente deles pelos 40 quilômetros da maratona. O importante é que ele sabe que ele tem que trabalhar para os últimos quilômetros, estar bem fisicamente para chegar bem na posição ali daquela corrida. Então, a nossa vida é uma estratégia de longo prazo, não é 100 metros rasos. 100 metros rasos, deu o tiro, o Bolt vai correr e todo mundo fica para trás. Mas ele vai correr porque ele sabe que é um tiro só. Ele não está preparado para correr uma maratona de 40 e poucos quilômetros. Né? Então, ele treina para o disparo, para ter a reação rápida. E eu pergunto para você, as lutas que você tem lutado, elas são lutas de médio, curto ou longo prazo? Você tem que entender que você precisa saber quais são essas lutas ao longo da sua carreira. Porque se ela é uma luta de médio prazo e você se preparou para 100 metros rasos, pode ter certeza que vai dar problema nisso daí. Se ela é uma luta já um pouco maior, não adianta você correr 2 quilômetros e estar esbaforido, sem ar, praticamente entubado, sem poder respirar. Então pense quais são as suas lutas e o que você está vivendo na sua vida aí, tá? Qual é a sua grande luta? Essa é a grande pergunta que você deve se fazer. Agora, existem lutas que não valem a pena realizar, tá? Existem lutas que simplesmente você poderia deixar de lado, porque você não vai perder tempo ou força nisso. Então é mais ou menos aí para o pessoal do futebol, é mais ou menos o seguinte: você tem 2 campeonatos, você tem ali o estadual, né? E você tem a Libertadores. Onde é que você vai colocar os seus titulares? Onde é que você vai colocar os seus reservas? Pensa nisso. Estrategicamente, para a sua vida, onde você vai lutar. Pense qual é a maior promessa que você tem. Pensa na maior promessa, pensa no maior sonho, pensa no maior objetivo que você tem. E jogue suas forças ali. Não lute aquilo que você não precisa lutar. Quais lutas, então, devem ser travadas? Aí é com você, meu querido, você só que pode resolver isso daí. É a única pessoa que pode dizer, essa é a luta da minha vida. Agora, esse filtro deve ser feito através do prisma do que Jesus tem para você. Qual delas estaria, e por qual dessas lutas, né? Por qual delas você estaria disposto a abrir mão, mas abrir mão da sua vida? O que seria tão importante na sua vida? Qual seria o plano tão importante que você estaria disposto a dedicar todo o tempo, ou seja, a sua vida, àquele projeto, àquele plano? Né? Faça uma lista de suas prioridades pelas quais você não pouparia esforços. Eu tinha um amigo, certa vez, que ele dizia o seguinte: existem 3 coisas pelas quais eu lutaria, eu entraria numa briga, eu bateria em alguém, em outras palavras, eu iria no soco com alguém. Ele disse: existem 3 coisas. Se a pessoa ofendesse a minha mãe, aí também convenhamos, né? Ofendesse a minha mãe, se o cara ofendesse a minha esposa ou se o cara ofendesse a Deus.
isso eu não tolero. Claro que você não sai no pau, na porrada com as pessoas, mas o que você não aceitaria abrir mão? Quais são as prioridades da sua vida? O que você diria assim? Isso não, né? Amigos, Deus, família, uma vida confortável, talvez alguma coisa que você aprecie muito. Né? Não basta competir, é preciso ganhar. Tá, aqui sabe aquela história do prêmio de consolação? Isso não vale na vida cristã, tá, meu amigo, minha amiga? Não vale na vida cristã. Você diz assim, não, o importante é competir. Não, o importante é você estar lá. Não, o importante na vida cristã é ganhar. Jesus não está entrando em campo, não te colocou em campo para você empatar jogo, você jogar na retranca. Não existe prêmio de consolação com Jesus. Ou você vence ou você perde. Lá no final, lá em Apocalipse, vai lá ler o Apocalipse, principalmente os últimos capítulos 20, 21 e 22, você vai notar uma coisa, não tem prêmio consolação. Ou é vencedor ou é perdedor. Não tem aquele good job, poxa, legal, você se esforçou, mas não deu. Toma aqui um prêmio, uma medalha de consolação. Não existe isso. Você está num jogo para vencer. O que é a verdadeira vitória? E aí vem a questão. No grande jogo da vida, é vital, lógico, porque é vital da vida, estar do lado vencedor, conforme lá Apocalipse 19 e o capítulo 20 também, o capítulo 19 e o capítulo 20. Tá? O jogo da vida é para ser vitorioso. E aí eu volto de novo àquela pergunta inicial. A vitória é daquele que... E aí os 3 pontinhos. Vamos aliar aqui tudo que a gente tem falado. Você tem objetivos, você tem planos e perspectivas. Você está num jogo. Esse jogo se encaixa com as suas perspectivas. Se o plano de Deus, se a tática de Deus não se encaixar com as suas perspectivas para a vida, então você tem um indício de que isso daqui pode estar muito errado. E o que está errado pode dar problema. E lá no final o placar pode ser diferente. Preste atenção, receba essa palavra, a vitória é perseverança e perseverança nas coisas de Deus. Enfrentar a vergonha da derrota final, quais são os benefícios? Você está dizendo, a gente está falando sobre um jogo, está falando sobre uma batalha, e está dizendo assim, ó, no final existem os vencedores. Quais são os benefícios de ser vencedor com Cristo? Primeiro, é não enfrentar a vergonha da derrota total e final. Você que está com Cristo, lá no fim, quando chegar em Apocalipse 20, espero que você esteja em Apocalipse 20 um dia. Eu quero estar lá, né? Mas quando chegar em Apocalipse 20, eu quero dizer uma coisa, eu quero que você esteja lá porque você vai ter a alegria da vitória final. Porque aqueles que estiverem em Apocalipse 21 vão ter a vergonha da derrota total. Então, se você estiver em Apocalipse 20 comigo lá, e mais alguns aqui, você foi vencedor. E não somente isso, você não vai enfrentar a vergonha, mas você vai celebrar a vitória daqueles que conquistaram a vida eterna. E você vai participar do maior projeto do universo, o maior projeto do universo. E sabe qual é? A instauração do reino de Deus por Jesus Cristo. Jesus, e aí você vai ter que fazer um curso aí com a gente, né? Para saber como é que isso vai acontecer. Hashtag, faça lá a sua inscrição no nosso canal, né? Mas olha só, a instauração, você não vai para o céu, meu querido. Alô, 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 você. Você acha que você está nessa vida aqui porque você vai para o céu? Você não vai para o céu. Eu tenho uma notícia boa para você. Você não vai passar a eternidade tocando harpa nas nuvens, né? Você tinha que ser muito ruim para levar uma eternidade inteira para aprender a tocar harpa. Você não vai fazer isso.
O que Cristo está prometendo para os vitoriosos é que eles reinarão com o Senhor Jesus aqui na terra, no seu reino milenar, no seu reino onde ele instaurará o reino dos céus. Não é nós que vamos para os céus, é o reino de Deus que vem até nós e nós vamos estar reinando com Cristo. Ok, confundiu a sua cabeça, tudo bem, depois você faz as perguntas que você quiser no privado aí comigo. Eu estou à disposição para mais um tempo sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Jesus, ele está te convidando para reinar, não para estar no banco de reserva ou então estar no vestiário chorando a derrota. O que eu preciso fazer para acabar? Escolher o lado no qual lutará neste campo de batalha. Escolha, decida, vista a camisa, bota lá a chuteira, a meia, ou se você quiser outro esporte, tanto faz, entra em campo e lute, jogue para ser vencedor. Olhar para o alvo, por fé, fixar os olhos no rei que vem vitorioso. Meu amigo, ele vem. O quinquim, quirinquim, tintim aí, ele não é o vitorioso é Jesus. Jesus, ele é aquele que irá reinar nesse mundo. Ele irá transformar isso daqui no projeto inicial de Deus, que era o Éden. Não deixar com que as situações e os outros nos movam da convicção da vitória. Uma das coisas que se faz muito em campo é tentar mexer com o emocional do jogador, né? Então, existe várias histórias aí sobre jogadores de futebol que tentam desmotivar o adversário em campo, falando várias coisas, né? Então, não se deixe levar para a desmotivação. Você, se está jogando no time de Jesus, tenha certeza, o teu time é o vencedor. Não olhe para o placar, olhe para o técnico que está te mandando. Viver toda a situação para ter uma experiência de contato com o rei. Toda a situação é para ter contato com aquele que virá. Porque se o dia que ele vier, ele tem que te conhecer. Você tem que ser conhecido dele. Tá? Não pensa que ele vai te colocar em alguma posição, em algum cargo aí, se ele não te conhece. Reflexão para vocês aí no grupo que vocês vão entrar daqui a pouco. Estou preparando-me para a vitória? Consigo sentir-me parte dos vitoriosos? O que pode me distanciar da vitória? Quanto tempo tenho desperdiçado buscando coisas e pessoas supérfluas? Pense na vitória, pense que você é vencedor, pense que Cristo está com você. Vamos estar orando agora. Muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela meditação dessa manhã, obrigado pelo louvor, obrigado também pela tua palavra que nos mostra que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Eu quero desejar, Pai, a cada um dos jovens aqui essa vitória, que o Senhor esteja nos abençoando e fazendo com que nós venhamos a correr, nós venhamos a entrar em campo, nós venhamos a ser vitoriosos através da pessoa de Cristo Jesus. Dá-nos forças, Pai, dá-nos condições de fazermos mais, dá-nos, Senhor, estratégias. Senhor, faça com que o nosso time vá para o ataque, faça com que o nosso time faça gols, que nós venhamos a celebrar contigo a vitória e que, apesar de toda a rejeição do mundo, apesar de toda a rejeição que o anticristo irá fazer, que o mundo irá fazer de nós, nós somos os verdadeiros vitoriosos, os vitoriosos e vencedores. Eu te peço, Senhor, a tua graça sobre a vida de cada um desses jovens que estão assistindo aqui no Japão ou no mundo inteiro, na Venezuela, sei lá onde mais, Senhor. Toca na vida deles, dê força, Espírito Santo, renova o poder espiritual e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Honra, glória, poder e majestade pertence ao Cordeiro, ao leão da tribo de Judá, que irá vencer o inimigo, porque sobre ele está escrito Senhor dos Senhores, vencedor de todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus, pedimos a tua graça e a tua bênção sobre a vida de cada um. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Vamos para o ataque, vamos jogar essa bola aí. Eu largo para o pessoal da produção. Agora, não sei, Thaís, Kiki, seja lá quem for, é com a bola com vocês. Cruzei na área, só cabecear. Muito bom, pessoal.
Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa mensagem, porque foi a nossa última mensagem. Sentiremos falta do pastor lealdíssimo. Mas, se você aí se inscreveu no canal dele e estiver acompanhando, acho que você não vai sentir tanta saudade assim tão cedo, né? Tem muito conteúdo bom, de boa qualidade, assim, verdadeira, nada de fake news ali, coisa que só edifica, tá bom? Cada um de vocês. Espero que vocês aproveitem, porque, né, é de graça, galera. Vamos aí, que conteúdo bom, né? Não é todo dia que a gente tem. Mas vamos lá, agora a gente vai partir para as nossas salas virtuais, você e seu grupo, ok? Produção, manda a galera aí. Ah, tá. Oi, gente. Desculpa. Não sabia que tava.